Angélica, de Lígia Bojunga Nunes. Capítulo 6. O passeio. Toque, toque, bateram na porta. Toque, bateram outra vez. Porto acordou assustado e abriu. Era Angélica. Pensei tanto em você essa noite e hoje de manhã, assim que acabei de escovar as penas, já comecei a sentir saudades de você. Porto ficou parado, o coração andando depressa, o pensamento também. Ele tinha ouvido certinho? Então, o pouco caso da Angélica só existia mesmo dentro da cabeça dele? Olhou a vida. Estava um dia bonito que só vendo. Ele, então, quis também dizer uma coisa bem bonita para Angélica, mas na hora a coisa saiu assim. Pois é, tem gente que escova dente, tem gente que escova pena. Ela tirou do bolso um pacotinho e deu para ele. Toma, você disse que gostou daquela música que eu toquei na flauta? Eu então quero te dar ela de presente. Porto apanhou a música e Angélica suspirou. Bom, vou indo. Tchau. Espera! E ele se virou para dentro da casa procurando uma coisa qualquer. Então Angélica vinha e dava música, dizia que estava com saudade e ia embora sem levar uma flor, uma lembrancinha, nada. Mas dentro da casa não tinha nada. Se apavorou. Espera! Pediu outra vez. De jeito nenhum ia deixar Angélica ir embora de asas vazias. E então, como não tinha mesmo nada para tirar do bolso ou da casa, Porto abotoou uma ideia às carreiras. Abotoou bem abotoada, cobriu com um pedaço de casca de árvore e estendeu o presente para Angélica, assim como quem estende um prato de doces. Toma, para você. O que é? Uma ideia. Que ideia? Porto sorriu encabulado. Vê, ué. Angélica riu e começou a tirar a casca bem devagarinho. Porque ela era assim, adorava surpresas e então queria sempre fazer render. Viu a pontinha da ideia e o riso foi sumindo. Jogou a casca longe, virou a ideia inteira, arregalou os olhos. Porto olhava para ela, sentindo no peito o coração se encolher assustado. Será que Angélica não ia gostar do presente? De repente ela berrou entusiasmada. Mas que ideia legal, Porto! E o coração então saiu como quem sai dançando. Gostou mesmo? Se eu gostei, se eu gostei! E Angélica ria e batia as asas e sapateava. Depois cismou que gostava tanto da ideia que ia guardar ela bem guardada para ninguém mexer. Encontrou ali perto uma caixa de sapatos jogada fora, limpou ela bem limpa, desentortou a tampa, botou a ideia dentro. Agora a gente tem que descobrir um esconderijo para ela. E saíram procurando. Foi lá perto do lugar onde tinham se encontrado que resolveram esconder a ideia. Cavaram um buraco e enterraram a caixa. Já iam jogando terra em cima quando o Porto perguntou. Não é melhor fazer um furinho na caixa para a ideia poder respirar? Fizeram e marcaram o lugar do esconderijo com um desenho no chão. Depois, Porto e Angélica saíram passeando. Andaram muito, batendo papo, rindo, achando legal as coisas que um contava para o outro. Andaram muito mesmo, e pelo caminho afora, Angélica ia dando uma aulinha de ler aqui, outra de escrever dali, uma de música depois, a toda hora se espantava. Puxa, como você é inteligente, Porto! Como você aprende tudo correndo? Ele ficava vermelho até não poder mais, tão vermelho e tão contente, parava no caminho e então ensinava a Angélica como é que num instante se fazia uma fogueira usando só um palito de fósforo, como é que se desenhava bonito, como é que se cozinhava uma porção de pratos. Ela então ensinava como é que se cozinhava outros, andavam outra vez, ela ensinava a Porto a dançar. Pulavam de um assunto para outro e num desses pulos ela perguntou: Você é meu namorado? Eu sou. E você é minha namorada? Tá parecendo. Então combinaram que um dia iam se casar e depois, num outro pulo,
combinaram que, voltando do passeio, iam tratar da ideia que tinham guardado na caixa de sapatos. Capítulo 7. A ideia que Porto deu para Angélica era assim: você não disse que queria trabalhar numa coisa que você achasse bacana? Você não disse que um dia queria contar sua história para mais gente ouvir? Então, mistura as duas coisas, Angélica. Pega tudo que você me contou no restaurante, faz um teatrinho com a tua história e sai mostrando por aí. Pronto, fim da ideia. Angélica e Porto então começaram a trabalhar na peça de teatro. Todos os dias se encontravam e ficavam discutindo horas a fio como é que ia ser uma cena, como é que ia ser a outra. Assim que chegavam a uma conclusão, iam passando para o papel as falas que inventavam para os personagens. Porto já tinha aprendido a escrever, mas continuava gostando mais de desenhar, e então ia desenhando no chão tudo que inventava. Desenhou um cenário que era à frente da casa da Angélica, com porta, janela, flor nascendo no jardim, avião passando no céu. Ei, Angélica, eu vou arrumar um lençol bem grande para desenhar esse cenário. Aí a gente pendura o lençol que nem cortina de chuveiro de gente que tem chuveiro. Quando a cortina abrir, é para mostrar que a gente está entrando dentro da casa. Depois, desenhou um sol de papelão, com olho, boca, orelha e nariz. Desenhou os irmãos da Angélica e, sem saber porquê, desenhou os 8 em fila. Foi aí que teve a ideia de fazer um trenzinho de irmãos. O que é que você acha dessa bossa, Angélica? Gostei! Começaram então a imaginar como é que ia ser o trem. Conforme iam imaginando, Angélica ia escrevendo. Quando o trem ficou pronto, corrigiram, riscaram, escreveram de novo, corrigiram outra vez até acharem que estava bom. Foram fazendo assim com todas as cenas da peça e aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, a ideia, que quando Angélica guardou na caixa de sapatos só tinha 9 linhas, foi crescendo que nem bolo no forno. Cada dia que passava, crescia mais um pouco. Quebravam a cabeça, mas não adiantava. A cena não saía certa de jeito nenhum. Puxa, que coisa! Eu penso, eu desenho, eu escrevo, mas não consigo explicar o que eu quero dizer, reclamava o Porto. Angélica também ficava numa aflição danada. Por que quando a gente pensa as coisas elas são tão fáceis e na hora de escrever elas ficam tão difíceis? Era uma luta para desempacar as cenas, mas acabavam saindo. Umas saíam direito, outras tortas. Foi por isso que os dois resolveram botar na peça um explicador, para ver se ele explicava direito tudo aquilo que saía torto. E depois fizeram o explicador com mania de volta e meia dar uns toques de corneta. Passou um bocado de tempo até a peça ficar pronta, mas no dia que ficou, Porto e Angélica quase estouraram de contentes. Eles não sabiam que era tão bom fazer uma coisa difícil e ir até o fim sem desanimar. Angélica queria que a peça se chamasse A Verdade da Cegonha, mas Porto achou que Angélica era muito melhor e a peça acabou se chamando mesmo Angélica. Tinha 13 personagens: o explicador, o vô, o pai, a mãe e a Angélica e os 8 irmãos. E era assim.